Hoje vamos atravessar as portas de um templo sumério, o coração espiritual de uma das civilizações mais antigas da Terra. Vamos sentir o som dos passos dos sacerdotes ecoando entre colunas de barro, o perfume das oferendas queimando diante das estátuas dos deuses e entender o que movia a fé de um povo que acreditava que o divino habitava em cada sopro do vento. Vamos conhecer a vida cotidiana dentro desses templos, os rituais, as pessoas, as responsabilidades sagradas e a forma como os sumérios viam o equilíbrio entre os homens e os deuses. Se você gosta de viajar pela história e imaginar o passado ganhando vida, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, respire fundo, porque estamos prestes a entrar em um templo sumério. O amanhecer desponta sobre a planície da Mesopotâmia e o primeiro raio de sol toca o topo do zigurate como se despertasse o próprio espírito da cidade. O templo sumério se ergue no coração urbano, imponente e silencioso, dominando as casas de tijolos crus que se espalham como ondas em torno dele. De longe, o brilho dourado da argila banhada pela luz da manhã parece anunciar que ali habita algo maior do que o humano, um ponto de ligação entre o céu e a terra. O ar ainda carrega o frescor da noite, misturado ao cheiro da argila úmida e das primeiras chamas acesas para as oferendas. A cidade começa a ganhar vida aos poucos. Homens cruzam as vielas estreitas, carregando cestas de cevada, e tâmaras mulheres trazem jarras de óleo e perfumes, e as vozes se misturam ao som grave dos sinos de bronze que ecoam do alto do templo, marcando o início de mais um ciclo sagrado. Tudo na cidade gira em torno daquele edifício colossal, construído com mãos humanas, mas dedicado aos deuses. Ele é o eixo de onde brotam as leis, a sabedoria, o comércio e a fé. Os servos do templo já estão acordados antes mesmo do primeiro canto das aves. Movem-se em silêncio, como se cada passo fosse uma oração. Um deles varre o pátio interno, retirando a poeira acumulada durante a noite. Outro limpa as escadas que levam ao santuário, onde apenas os sacerdotes mais elevados podem entrar. O som das vassouras de palha, roçando contra as pedras, se mistura ao murmúrio distante da cidade despertando. O templo é, para todos, um organismo vivo. Respira, pulsa e observa. A arquitetura é ao mesmo tempo simples e monumental. As paredes de tijolos de barro, reforçadas com betume, sobem em camadas que lembram uma montanha construída pelo homem. No alto, o santuário dedicado ao deus patrono da cidade domina o horizonte. Há corredores estreitos, pátios internos, depósitos de grãos e salas de escrita. O interior é iluminado apenas pela luz suave das lamparinas, e as sombras projetadas nas paredes parecem figuras que dançam entre o visível e o invisível. À medida que o sol sobe, os sacerdotes principais iniciam sua purificação matinal. Retiram-se para pequenas câmaras onde lavam mãos, rosto e boca com água trazida do rio, a mesma água que fertiliza os campos e alimenta as plantações. Acreditam que, assim como o corpo precisa de limpeza, o espírito também deve se purificar antes de dirigir-se aos deuses. Vestem túnicas de linho leve e amarram cordões de lã ao redor da cintura. Cada detalhe tem significado. A cor, a textura, a maneira de vestir, tudo reflete respeito e devoção. No grande pátio central, as oferendas começam a ser preparadas. Servos acendem pequenas brasas e colocam sobre elas pedaços de pão, frutos e ervas aromáticas. O aroma de cevada tostada se mistura ao de mirra e óleo de cedro, criando um perfume espesso que parece preencher o ar com sacralidade. Um escriba, sentado diante de uma tábua de argila, registra cada item oferecido, marcando nomes e datas com o estilete de junco. Cada gesto é uma forma de comunicação entre o homem e o divino, uma linguagem de fumaça, som e pedra.
O sol agora invade o pátio, dourando as colunas e aquecendo as mãos dos que trabalham. A luz atravessa as aberturas das paredes e se projeta sobre os símbolos gravados: estrelas, espigas, o touro, o disco solar. É como se os deuses despertassem junto com o povo. Um sacerdote ergue as mãos e recita as primeiras palavras do dia, um hino antigo que pede proteção e fartura. A voz ecoa entre as paredes de barro, repetida por coros menores, até se perder no vento que sopra das planícies. Fora dos muros, o templo continua a ser o centro do mundo sumério. Os mercadores montam suas bancas próximas às escadas, os agricultores chegam com sacos de grãos para pagar tributos e mensageiros trazem tábuas de argila com decretos e notícias. Para todos, aproximar-se do templo é aproximar-se da ordem divina, o lugar onde o caos é domado pela vontade dos deuses e dos homens que os servem. No interior, a rotina sagrada prossegue. Um grupo de aprendizes limpa os instrumentos de música, tambores, harpas e flautas de junco, que serão usados nas cerimônias do meio-dia. Outros recolhem as cinzas das oferendas anteriores e as depositam em urnas, pois até o que já queimou ainda é considerado sagrado. Cada tarefa, por mais simples que pareça, carrega um sentido profundo: manter a harmonia entre o visível e o invisível. Quando a manhã atinge seu auge, o templo vibra com atividade, mas não há desordem. Tudo acontece em ritmo compassado, como se o tempo ali seguisse outra medida. Os sacerdotes caminham lentamente, os servos se curvam e o ar parece mais denso, cheio de expectativa. É o coração da cidade, o ponto onde os deuses são lembrados, temidos e amados. E enquanto a vida lá fora cresce em barulho e movimento, dentro do templo reina uma solenidade quase intocável. O sol agora cobre toda a fachada, e o brilho sobre os tijolos faz parecer que o próprio edifício respira. É o despertar do sagrado, o início de um novo dia dentro do templo sumério, onde cada gesto humano ecoa até os céus. Dentro do templo, a rotina dos sacerdotes e sacerdotisas se desenrola com a precisão de um ritual eterno. Cada pessoa ali tem um papel definido, estabelecido por tradições que remontam a gerações. O templo sumério é uma máquina espiritual, e seus servidores são as engrenagens que mantêm o vínculo entre o mundo dos homens e o dos deuses. Servir ali não é apenas um ofício, é um destino. A vida de quem veste as vestes sagradas começa antes do amanhecer e termina apenas quando o último lampejo de luz se apaga nas lamparinas. Os sacerdotes mais elevados, conhecidos como Sangha, são os guardiões da vontade divina. São eles que interpretam os presságios, conduzem os rituais e aconselham os governantes, pois o rei e o templo compartilham a mesma autoridade. Ambos agem em nome dos deuses. Abaixo deles, há os assistentes, escribas, músicos e cuidadores das estátuas sagradas, cada um treinado desde a juventude para servir sem falha. A hierarquia é rígida e a disciplina é absoluta. Um erro em um gesto, uma palavra mal pronunciada, um símbolo mal traçado na argila, tudo pode ser interpretado como ofensa aos deuses, um desequilíbrio cósmico que exige reparação. As sacerdotisas, por sua vez, ocupam um lugar de destaque e reverência. Muitas delas são filhas de nobres ou famílias influentes, entregues ao templo ainda jovens. Dedicam-se ao culto da deusa Inanna, senhora do amor, da guerra e da fertilidade. Suas tarefas vão desde os cânticos matinais até as danças rituais realizadas em ocasiões específicas, quando o templo se transforma em palco de comunhão entre o divino e o humano. As sacerdotisas aprendem a controlar o tom da voz, a cadência da respiração e o ritmo dos movimentos, pois cada gesto é linguagem sagrada, uma oferenda silenciosa à deusa. As vestimentas de ambos os sexos refletem essa conexão espiritual.
Os sacerdotes vestem túnicas de linho puro, amarradas por faixas de lã tingida com pigmentos naturais. Sobre os ombros, um manto leve cai em dobras simétricas, simbolizando ordem e equilíbrio. As sacerdotisas usam tecidos mais finos, adornados com bordados que representam estrelas, luas e flores, elementos ligados à fertilidade e ao ciclo da vida. Nenhum ornamento é apenas estético. Tudo carrega um significado, um lembrete constante de que estão a serviço de forças invisíveis. Ao longo do dia, os sons do templo formam uma sinfonia sagrada. Há o eco grave dos tambores que marcam o início dos rituais, o som suave das harpas e o murmúrio dos cânticos que sobem em uníssono. As vozes recitam fórmulas antigas em sumério, uma língua reservada aos deuses e a escrita cuneiforme. Não há improviso. Cada palavra é memorizada desde cedo, passada de mestre a discípulo como um segredo divino. O ar vibra com a repetição das sílabas e acredita-se que essas vibrações mantêm a harmonia entre os mundos. Nos intervalos entre as cerimônias, o templo se transforma em um centro de saber. Em pequenas salas iluminadas por lamparinas, os escribas preenchem tábuas de argila com registros de oferendas, presságios e observações astrológicas. Usam estiletes de junco para gravar os sinais cuneiformes, pressionando-os na argila, ainda úmida, com extrema precisão. Cada traço precisa estar correto. Um símbolo mal feito pode alterar o sentido de uma prece. Um número errado pode desagradar um deus. Ao lado deles, aprendizes observam em silêncio, praticando em tábuas menores até dominarem a arte de escrever o destino. Esses registros não se limitam à contabilidade das oferendas. São também os instrumentos pelos quais o templo lê a vontade divina. Quando uma tempestade destrói plantações, quando o rio não enche, ou quando o nascimento de um filho do rei precisa ser abençoado, os sacerdotes consultam as tábuas e interpretam os sinais. As estrelas, os movimentos dos ventos, as sombras nas paredes, tudo pode conter uma mensagem dos deuses. A leitura dos presságios é uma arte complexa, misto de sabedoria, intuição e temor. Ninguém ousa questionar o que foi revelado pela argila. Há também o silêncio, um elemento tão importante quanto o som. Dentro das câmaras mais sagradas, os sacerdotes entram descalços, com passos lentos, carregando pequenas tigelas de incenso. O aroma adocicado enche o espaço, criando uma névoa leve que parece dissolver a fronteira entre o humano e o divino. Ali, diante da estátua do Deus, eles se curvam, tocam o chão com a testa e permanecem imóveis. É o momento em que o tempo para. A respiração se torna prece e o corpo inteiro se transforma em instrumento de devoção. A disciplina é o eixo que sustenta tudo. Nenhum sacerdote dorme até tarde. Nenhum alimento é ingerido sem antes ser abençoado. A rotina é marcada por gestos repetidos com precisão milimétrica: limpar o altar, trocar as lamparinas, anotar os registros, entoar os hinos, vigiar os presságios. Essa constância é o que mantém o mundo em equilíbrio. Servir aos deuses é também servir à ordem do universo, e cada erro humano é visto como uma rachadura no tecido cósmico. Mas, por trás da rigidez e da solenidade, há também humanidade. Às vezes, um jovem aprendiz se atrasa ou deixa cair uma tábua de argila. O olhar severo de um sacerdote mais velho o faz lembrar que ali, até o mais simples deslize tem peso espiritual. A devoção nasce tanto do amor quanto do medo. O medo de falhar diante dos deuses, de interromper o ciclo perfeito entre o céu e a terra. Quando o sol atinge o zênite, os cânticos cessam por um breve instante. Os sacerdotes recolhem-se às sombras das câmaras internas para meditar, e o som das harpas se apaga no ar quente. Do lado de fora, o templo continua a pulsar com vida, mas ali dentro reina o silêncio do sagrado.
um silêncio que carrega mais peso do que 1000 palavras. O sol já se encontra alto quando os rituais do dia ganham força dentro do templo sumério. A quietude da manhã cede espaço a um movimento solene, ordenado, quase coreografado. Os servos, os sacerdotes e as sacerdotisas circulam como partes de um mesmo corpo, cada um consciente do instante que ocupa. O templo inteiro desperta em sua plenitude, transformando-se em uma ponte viva entre os homens e os deuses. O ar é espesso com o cheiro do incenso queimando em tigelas de bronze e a fumaça sobe em espirais lentas, como se carregasse as preces invisíveis até o céu. No pátio principal, os preparativos para o sacrifício simbólico começam. Ao contrário do que muitos imaginam, nem sempre há derramamento de sangue. Com frequência, os sumérios oferecem grãos, frutas e pequenos animais de barro, moldados como substitutos vivos. Acredita-se que o gesto de oferecer é mais importante que a oferenda em si. Um sacerdote caminha até o altar com uma cesta de cevada, coloca os grãos diante da chama e murmura uma antiga fórmula. Os sons são baixos, mas cada sílaba é proferida com absoluta precisão. Ele se curva, toca o chão com a ponta dos dedos e depois o próprio coração, num ciclo que une terra e homem, matéria e alma. As sacerdotisas acompanham o rito com cânticos suaves, suas vozes entrelaçando-se como fios de vento. Os hinos falam da criação do mundo, dos rios que correm por vontade divina, dos deuses que moldaram o barro para dar forma aos homens. A música é simples, mas carregada de intenção. O ritmo lento das flautas e o bater compassado dos tambores lembram o pulsar de um coração, o som da própria vida. Para os sumérios, o som tem poder. É o que mantém o universo em movimento. Cada nota emitida no templo é uma tentativa de manter o cosmos em equilíbrio. Após o sacrifício, vem a purificação. Em bacias de pedra, a água retirada do rio é misturada com ervas aromáticas e sal. Os sacerdotes mergulham suas mãos e deixam a água escorrer pelos pulsos, recitando palavras de limpeza e renascimento. Essa água é depois aspergida sobre o chão, as colunas e as estátuas dos deuses, como se lavasse não apenas a matéria, mas também as intenções humanas. As sacerdotisas fazem o mesmo, passando panos úmidos nas bases dos altares, e o perfume das ervas enche o ar. A cada gota que toca a terra, uma nova bênção é invocada. Nos corredores, as lamparinas são acesas em número específico, 7, 9 ou 12, dependendo do deus celebrado naquele dia. A chama é símbolo de presença divina e jamais deve ser deixada apagar. Um servo se encarrega de vigiar as luzes, trocando o óleo quando necessário. Dizem que, enquanto o fogo do templo permanece aceso, a proteção dos deuses também não se apaga. É uma dança silenciosa entre o humano e o eterno, mantida por gestos quase invisíveis. No interior mais sagrado do templo, onde poucos têm permissão para entrar, repousa a estátua do Deus patrono. Não é uma simples escultura, é considerada o próprio corpo do Deus na terra. Feita de madeira revestida de ouro e lápis lazuli, seus olhos são pedras brilhantes que parecem enxergar além do tempo. Diariamente, ela é alimentada com oferendas de pão e vinho, banhada com água pura e perfumada com óleos. Os sacerdotes executam o ritual em silêncio, movendo-se com lentidão cerimonial, conscientes de que cada toque é contato direto com o divino. À medida que o dia avança, o templo vibra com sons sagrados. As flautas ecoam, os cânticos se intensificam e o bater dos tambores cria uma cadência que parece ressoar no peito dos fiéis. A música não é apenas um ornamento, é uma forma de linguagem espiritual. Para os sumérios, as palavras e os sons têm poder criador. O que é pronunciado existe, o que é cantado se torna real.
Por isso, cada hino é cuidadosamente preservado, recitado com fidelidade absoluta às fórmulas originais. Distorcer uma palavra seria distorcer o próprio mundo. Durante as cerimônias, objetos sagrados são exibidos: sinos, cetros, vasos e pequenas esculturas de animais míticos. Cada um representa um aspecto do universo. O touro da força, o pássaro da mensagem divina, o círculo solar da eternidade. Os sacerdotes os erguem diante da multidão reunida no pátio exterior, e o reflexo da luz sobre o bronze parece fazer o tempo parar. Os fiéis, de joelhos, murmuram pedidos: saúde, colheitas, filhos, proteção. A fé deles é simples e direta, mas o ritual que os cerca é grandioso, como se o próprio cosmos se curvasse para ouvir. Ao entardecer, o último grande ritual do dia é realizado: o canto do pôr do sol. Os sacerdotes sobem ao topo do zigurate e de lá observam o disco solar mergulhar lentamente além das planícies. Cantam em uníssono, agradecendo pela luz que sustentou a vida e pedindo que ela retorne no dia seguinte. A voz coletiva ecoa nas alturas, misturando-se ao vento que sopra do rio. Lá embaixo, a cidade inteira parece escutar. É um momento de comunhão total, o instante em que todos os sons, gestos e intenções se encontram num mesmo propósito. Quando o sol desaparece, o templo não dorme. A purificação noturna começa. Servos recolhem as cinzas das oferendas, as sacerdotisas lavam os altares e os escribas registram tudo. O número de oferendas, os nomes dos participantes, os presságios observados no céu. As tábuas de argila se acumulam como testemunhas silenciosas do sagrado. O som agora é mais baixo, o estalar das lamparinas, o leve bater dos passos, o murmúrio das últimas preces. E assim, o templo respira pela última vez antes da noite. Cada ritual, cada nota, cada palavra dita ou cantada cumpre uma função invisível: manter o equilíbrio entre o homem e o Deus, o caos e a ordem. Para os sumérios, o sagrado não é distante nem intocável. Ele está presente em cada som que vibra, em cada gesto repetido, em cada chama que insiste em permanecer acesa. E é essa chama, invisível, mas viva, que garante que o mundo continue existindo quando o silêncio da noite, enfim, desce sobre a terra. Quando o som dos cânticos começa a silenciar e o aroma do incenso se dissipa no ar quente do meio-dia, o templo sumério revela sua outra face, menos mística, mas igualmente poderosa. Por trás dos rituais e das preces, há uma engrenagem complexa que move toda a cidade. O templo não é apenas o coração espiritual da vida suméria. É também seu cérebro administrativo, seu cofre e sua balança. Tudo o que entra e sai dos campos, dos mercados, das casas, passa, de algum modo, sob a sombra de suas paredes de barro e pedra. À primeira vista, quem entra no pátio interno pode se surpreender com o vai e vem constante de homens carregando cestos, tábuas de argila, selos e medidas de grãos. O templo é um mundo em movimento. Os escribas, sentados sobre tapetes de junco, registram em cuneiforme o fluxo de produtos: cevada, azeite, lã, metais e animais. Suas mãos se movem com agilidade sobre a argila úmida, gravando símbolos que representam não apenas quantidades, mas também obrigações, contratos e promessas. Em torno deles, contadores conferem pesos e medidas, enquanto supervisores, escolhidos entre os sacerdotes de confiança, garantem que nada se perca ou seja desviado. Os armazéns do templo são vastos e cheios de vida. Fileiras de potes de cerâmica guardam grãos e azeites, cada um selado com o símbolo de um deus. Há corredores inteiros dedicados ao armazenamento de tecidos, ferramentas e metais preciosos usados tanto nos rituais quanto nas trocas comerciais. O templo é o maior proprietário de terras da cidade e suas colheitas sustentam não apenas os sacerdotes, mas também viúvas, órfãos e trabalhadores.
Os servos do templo distribuem alimentos em dias determinados, seguindo registros detalhados que indicam quem tem direito a cada porção. É um sistema antigo, mas de uma eficiência admirável. Uma mistura de fé, contabilidade e política. Nas salas mais internas, o silêncio é substituído por o som seco dos estiletes marcando a argila. Os escribas, figuras centrais do poder administrativo, são vistos com respeito quase sagrado. Dominar a escrita é deter o poder de fazer o tempo durar, pois o que está escrito sobrevive ao esquecimento. Suas tábuas registram desde o nascimento de um bezerro até a assinatura de tratados entre cidades. Algumas trazem fórmulas matemáticas, outras hinos e preces, mas todas têm valor espiritual e político. Escrever é, para os sumérios, uma forma de conversar com o divino e de manter a ordem no mundo. A hierarquia que governa o templo é tão complexa quanto a que governa a cidade. No topo, o sumo sacerdote, muitas vezes parente ou conselheiro direto do rei, supervisiona os rituais e as finanças. Ele é mediador entre o poder celestial e o poder terreno. Abaixo dele, administradores controlam as terras pertencentes ao templo e as caravanas comerciais que partem com produtos agrícolas em troca de metais e pedras preciosas vindos de regiões distantes. O templo não apenas abençoa os negócios, ele os dirige, regula e lucra com eles. Fé e comércio se confundem, e a fronteira entre o sagrado e o prático se torna invisível. Estrangeiros são presença constante. Comerciantes vindos de Elam, da Síria ou da distante região de Dilmun chegam com seus camelos e barcos carregados de mercadorias exóticas. Marfim, incensos raros, pedras coloridas e tecidos finos. Ao entrar na cidade, muitos procuram o templo primeiro, não apenas para negociar, mas para pedir proteção aos deuses locais. É costume oferecer pequenos presentes, anéis, jarros, fragmentos de prata, em troca de bênçãos e boas transações. O templo funciona, assim, como um ponto de convergência cultural, onde línguas, crenças e moedas se misturam sob o olhar atento dos deuses sumérios. No grande pátio, fiéis se misturam a mercadores. Uns vêm em busca de respostas, outros para agradecer por uma colheita próspera. Há quem traga pequenos ídolos de barro, gravados com inscrições pedindo fertilidade, cura ou proteção. Os sacerdotes menores os recebem, anotam os nomes dos ofertantes e os depositam em câmaras destinadas às preces acumuladas. As paredes dessas salas parecem respirar sob o peso dos pedidos humanos, desejos e medos transformados em argila e esperança. À medida que o dia avança, o templo se mostra como um espelho da própria cidade. Há ali o som dos negócios sendo fechados, o perfume das oferendas, o murmúrio das orações, o registro das dívidas, o cálculo dos impostos. O templo é o lugar onde o espiritual e o terreno se unem de forma indissolúvel. Os governantes compreendem que o poder dos deuses sustenta o trono, e os sacerdotes sabem que a riqueza da terra sustenta o templo. É um pacto mútuo, mantido com símbolos, cerimônias e registros em argila. Nas margens do templo, longe das salas de contabilidade, um pequeno grupo de servos trabalha sob o sol, transportando sacos de grãos para as barcas que partirão pelo rio. O fluxo das mercadorias segue o mesmo ritmo que o fluxo das orações, incessante. Nada para dentro do templo é trivial. Cada transação é acompanhada por uma bênção, cada troca é selada com o nome de um deus. Até o comércio, no mundo sumério, é uma forma de ritual. Ao cair da tarde, quando o calor começa a diminuir, os escribas recolhem as tábuas do dia e as depositam cuidadosamente em estantes de madeira. O templo se acalma, como se o ciclo administrativo também seguisse o ritmo do sol. Lá fora, os mercadores recolhem suas tendas, e os fiéis vão embora com a sensação de terem participado de algo maior que eles.
uma engrenagem invisível movida por fé e poder. E enquanto o ouro do entardecer cobre as paredes do zigurate, é possível compreender que o templo não é apenas a casa dos deuses, mas a própria coluna vertebral da civilização suméria. Ali, política e religião, economia e espiritualidade se confundem, formando uma única estrutura que mantém o mundo em equilíbrio. Tudo passa por ele: o pão, a palavra, o imposto e a esperança. E é dentro de suas paredes que o destino da cidade é decidido, silenciosamente, ao som dos estiletes, gravando eternidade sobre a argila úmida. À medida que o dia se aproxima do fim e o templo começa a mergulhar em uma penumbra dourada, o silêncio devolve àquele lugar algo profundamente humano. Por trás das cerimônias e das funções sagradas, há corações que batem, sacerdotes, servas, escribas, todos movidos por algo que mistura fé e necessidade. Entre as colunas e os altares, entre os cheiros do incenso e do óleo queimado, existe uma rede de emoções que raramente aparece nos registros gravados em argila. São vozes baixas, pensamentos silenciosos, gestos pequenos que revelam o peso e a beleza de servir a algo que não se pode ver. Os sacerdotes mais jovens, muitas vezes entregues ao templo desde a infância, conhecem o lugar melhor do que conhecem o mundo além dos muros. Crescem sob o som dos cânticos, aprendendo a escrever, a rezar, a obedecer. Alguns ainda sonham em segredo com o mundo lá fora, os campos, o rio, a sensação de liberdade. Mas logo aprendem que seu papel é permanecer. A fé exige constância e o templo, obediência. Mesmo assim, nos intervalos entre as cerimônias, um olhar perdido para o horizonte pode denunciar uma saudade que nem eles sabem nomear. As sacerdotisas, muitas delas escolhidas ainda meninas, carregam sobre os ombros o peso de representar a presença da deusa na terra. São treinadas para manter o olhar sereno, a voz firme, o corpo imóvel. Mas dentro delas existe o mesmo turbilhão que agita qualquer alma humana. Algumas rezam por coragem, outras pedem perdão por dúvidas que nunca confessam. Sabem que o menor vacilo, a menor sombra de incredulidade, é vista como impureza espiritual. E, no entanto, a dúvida silenciosa e inevitável se infiltra. Será que os deuses realmente ouvem? Será que o incenso que sobe ao céu leva mesmo suas preces, ou apenas se desfaz no vento? Os servos, menos instruídos, mas igualmente devotos, veem o templo como abrigo e destino. Trabalham desde antes do amanhecer, limpando os pátios, transportando água, alimentando os animais sagrados. Suas mãos estão sempre sujas de barro e seus rostos marcados pelo sol. Mas em meio à dureza, a fé. Para eles, servir ao templo é a maior das proteções. Mesmo sem compreenderem os rituais, acreditam que cada tarefa, varrer o chão, acender uma lamparina, carregar um jarro, é uma forma de oração. Muitos não têm família fora dali. O templo é o lar, o trabalho e a esperança. Durante as noites silenciosas, quando as estrelas cobrem o céu da Mesopotâmia e o vento sopra entre as colunas, o templo adquire uma presença quase viva. Alguns dizem ouvir sussurros vindos das câmaras internas, como se os próprios deuses respondessem. Outros juram sentir o toque da divindade quando entram nas salas mais sagradas. Há medo, mas também conforto, porque o medo, para eles, é apenas o outro lado da reverência. Saber que algo imensamente maior os observa os faz sentir pequenos, mas também protegidos. Em momentos de solidão, os escribas se refugiam nas tábuas que escrevem. Cada palavra gravada na argila é uma tentativa de eternizar o instante, de deixar um traço pessoal em meio à grandiosidade do divino. Alguns registram não apenas contas e oferendas, mas também fragmentos de hinos, versos, orações improvisadas. Entre as linhas que falam de impostos e rituais, às vezes se esconde um pedido:
Que o Deus me veja com bons olhos, que minha mão não trema, que meu nome não seja esquecido. É nesses pequenos gestos que a humanidade se revela, entre a ordem e o medo, o sagrado e o frágil. O templo, em sua imponência, desperta tanto veneração quanto exaustão. Há dias em que o calor é sufocante e os cânticos parecem se arrastar. Há noites em que as oferendas parecem inúteis, porque o vento não traz resposta. E ainda assim, ninguém deixa de acender o fogo, de purificar o altar, de cantar as palavras que sustentam o mundo. A fé, para eles, não é uma certeza, mas uma insistência. Continuar o ritual, mesmo quando o coração duvida, é a forma mais pura de devoção. Há também os momentos de ternura, quando um servo oferece água a um sacerdote cansado, quando uma sacerdotisa jovem ajuda uma mais velha a subir as escadas do zigurate, quando o escriba ensina um aprendiz a traçar, com paciência, o sinal correto na argila. Esses instantes simples, invisíveis, nos registros oficiais, são os que mantêm o templo de pé. São eles que dão alma à pedra e sentido ao ritual. Às vezes, durante as grandes cerimônias, quando as flautas soam e o povo se ajoelha, os que servem dentro do templo sentem algo que transcende o medo e a obrigação. É uma breve centelha, um instante em que tudo parece fazer sentido. O calor da chama, o som da música, a força das vozes unidas. Nesse momento, o divino deixa de ser distante, toca o humano. E é isso que faz valer cada sacrifício, cada noite sem descanso, cada dúvida silenciada. Quando o templo se esvazia e a lua se ergue sobre as escadas do zigurate, resta apenas o som do vento e o brilho das lamparinas. Os servidores se recolhem a seus aposentos, e alguns ainda fazem uma última prece, não aos deuses, mas a si mesmos, para que tenham força de continuar. Porque, no fundo, todos ali são iguais, criaturas de barro tentando servir à eternidade. O templo é um espelho. De um lado, a grandiosidade divina, do outro, a fragilidade humana. Entre ambos, há um fio invisível, sustentado pela fé, pela rotina e pelo desejo de pertencer a algo maior. E é nesse fio, tênue, mas inquebrável, que a alma dos que vivem ali encontra sentido. Pois mesmo que nunca vejam o rosto dos deuses, sabem que cada gesto, cada canto e cada suspiro é uma forma de tocá-los. A noite desce lentamente sobre a antiga cidade suméria, e o templo, que durante o dia foi coração pulsante de rituais e vozes, agora repousa em silêncio. O sol se despede atrás das colinas, tingindo de cobre as paredes de tijolos, enquanto a última fumaça do incenso sobe em espirais frágeis, como se tentasse alcançar os céus antes que o vento do deserto a leve. O calor se dissipa, e o ar se torna mais denso, mais lento, cheio do murmúrio distante do rio e do eco das preces que ainda parecem vibrar entre as colunas. O templo, por um instante, parece respirar, como se também fosse vivo. Os servos apagam as tochas dos pátios, deixando acesas apenas as lamparinas nos altares. Uma a uma, as chamas vão tremulando, refletindo nas paredes gravadas com antigos símbolos, sombras que dançam e desaparecem. O som dos passos diminui, e o murmúrio das vozes se dissolve até restar apenas o som do vento, que percorre as escadarias do zigurate como uma melodia antiga. Tudo o que foi agitado durante o dia, as oferendas, os cânticos, os sacrifícios, os aromas, agora se transforma em silêncio. Um silêncio denso, quase sagrado, que não é ausência, mas continuidade. Dentro das câmaras internas, o sacerdote mais velho permanece diante da chama central. Ele observa o fogo com o olhar cansado, mas firme. A chama vacila, se curva, quase se apaga, e depois volta a se erguer. Ele sabe o que isso significa. É o mesmo fogo aceso todas as manhãs, alimentado ao longo de incontáveis gerações, símbolo da presença divina.
Enquanto houver luz, o elo entre o céu e a terra não será rompido. O templo pode envelhecer, as cidades podem cair, mas o fogo, esse pequeno fogo, continua a ser o coração dos deuses. Lá fora, o povo dorme. O templo, silencioso, guarda a cidade como um guardião invisível. E talvez os deuses também durmam, sonhando através dos humanos que os servem. O tempo, para o homem, passa. Para o divino, apenas se transforma. A areia cobre, os rios mudam de curso, mas a ideia do sagrado permanece, renascendo sob novos nomes, em novos altares. A fé que começou ali, nas margens do Eufrates, não morreu. Apenas trocou de forma, atravessando séculos, atravessando línguas. Talvez o que hoje chamamos de oração, de busca interior, de espiritualidade, ainda carregue o eco daqueles cantos sumérios entoados diante da aurora. O gesto de elevar as mãos ao céu, o ato de acender uma chama, o costume de purificar com água, tudo isso sobrevive, disfarçado nas religiões que vieram depois. O templo sumério não foi esquecido, ele vive em cada gesto humano que tenta tocar o invisível. Porque o impulso de buscar sentido, de encontrar algo maior que nós mesmos, nasceu ali, entre o barro e o fogo, entre o medo e o mistério. Os escribas, sem saber, foram os primeiros cronistas da eternidade. Gravaram em tábuas de argila não apenas números e nomes, mas a tentativa de compreender o divino. E essas tábuas, resgatadas milênios depois, ainda falam. Cada marca cuneiforme é uma voz que atravessa o tempo, um sussurro vindo de um mundo onde os deuses caminhavam entre os homens. É como se o próprio templo, em sua ruína silenciosa, ainda guardasse memória. O vento que passa sobre suas pedras parece repetir as palavras antigas. Eu sou o lugar onde o homem encontrou os deuses. Enquanto a lua sobe, prateando o topo do zigurate, o sacerdote apaga a última lamparina, deixando apenas uma acesa no altar central. O pequeno fogo continua tremendo, solitário, mas firme. Sua luz é modesta, quase tímida, e ainda assim ilumina mais do que parece. É a última testemunha do dia, e de certa forma, de toda uma civilização. A chama reflete a crença de um povo que olhava para o alto e via não apenas o firmamento, mas a morada do sagrado. Para eles, o divino não estava distante. Vivia aqui, entre o barro e o suor, na vida cotidiana, nas colheitas, nas estrelas. O templo adormece, mas a sua essência não cessa. Mesmo em ruínas, mesmo soterrado pelo tempo, ele continua existindo em cada templo, cada igreja, cada sinagoga e mesquita que o sucederam. A arquitetura do sagrado mudou, mas a intenção permanece: criar um espaço onde o humano possa encontrar o eterno. O eco dos cânticos sumérios se mistura invisivelmente aos coros modernos, às orações murmuradas no escuro, às meditações silenciosas diante da chama. A herança espiritual do templo é o próprio ato de buscar. Quando o vento passa novamente, a pequena chama vacila, mas não se apaga. Ela resiste, como a memória de um povo que acreditava que o divino habitava a terra. E talvez estejam certos. Talvez, em cada lampejo de fé, em cada suspiro diante do mistério, um fragmento daquele templo ainda viva. Porque enquanto houver alguém que acende uma luz contra a escuridão, a antiga chama suméria ainda arde, invisível, eterna, indomável. E assim, sob o manto da noite, o templo repousa. O mundo muda, os séculos passam, mas o gesto permanece. O ser humano diante da escuridão, acendendo uma chama. E nesse simples ato, tão antigo quanto a própria civilização, está o elo que jamais se rompeu. Entre o barro e o divino, entre o passado e o agora, entre o homem e a eternidade.